Samuel, capítulo 14. Nós vamos ler o primeiro versículo até o 23º. Diz o seguinte o texto. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Miquimás, o outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim: Fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isso nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao seu escudeiro: Venham atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu, engateando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá e outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Conte os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traga aqui a arca de Deus. Isso porque, naquele dia, ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus, que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Vamos orar ao Senhor, irmãos, por um momento? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que o Senhor preservou para a nossa edificação. Muito obrigado, Jesus, por tudo que temos aprendido do Senhor e sido edificados pelo Senhor através da tua palavra. Rogamos ao Senhor que, por tua graça e misericórdia, nos dê a fé, a disposição que houve no coração de Jonatas ao se entregar para servir ao Senhor. Edifica as nossas vidas, edifica os meus irmãos que estão acompanhando pela internet. O Senhor sabe as dificuldades naturais, Senhor Jesus, deste meio. Tem misericórdia, que o Senhor possa ajudar os teus filhos a terem atenção, a conseguirem ter um tempo para ser edificado por sua palavra. Tem misericórdia de nós. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, na semana passada, nós vimos que o exército se acampa, né, contra Saul, e Saul fica muito angustiado, porque ele estava esperando que Samuel viesse para fazer um sacrifício ao Senhor, e então ele iria para a batalha. Mas acontece que o povo que estava com Saul começou a se dispersar. Saul tinha 2.000 homens, e esses homens começaram a se dispersar. Além disso, o grupo dos filisteus que se junta contra eles é tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Foi o que nós vimos aí no capítulo 13, né? Era um povo extremamente numeroso. Isso porque Jonatas tinha derrotado uma pequena guarnição dos filisteus que ficava perto do lugar onde ele estava. Então os filisteus se reúnem, vão contra Saul. Nesse momento, Saul se desespera, irmãos. Ele fica pensando que vai morrer, ele pensa que Israel vai ficar numa situação extremamente difícil, pior do que já estava, e ele mesmo resolve oferecer o sacrifício. É nesse momento que Samuel chega e diz a ele que ele havia pecado gravemente, havia pecado de forma séria contra o Senhor, porque ele não poderia oferecer aquele sacrifício. E Samuel, irmãos, inclusive, diz a Saul algo que foi muito sério. Ele diz a Saul que Saul tinha perdido o reino. Naquele momento, Samuel diz: olha, você perdeu o reino. O Senhor já procurou para ele uma outra pessoa que vai substituir você. Um homem que vai fazer aquilo que está no coração dele. Isso está no capítulo 13, no versículo 14. Diz assim: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Saul, nesse momento, tinha 1 ano apenas que estava reinando, mas o reinado dele já havia sido decretado que estava falido pelo próprio Deus por conta da desobediência de Saul. O problema principal ali, irmãos, é porque Saul temeu o ataque dos filisteus mais do que teve vontade de obedecer a Deus. Ele sabia que ele não poderia fazer sacrifícios, isso era algo que deveria ser feito apenas pelo sacerdote, mas ele ficou com tanto medo do ataque, e o interessante é que na cabeça dele era assim: as pessoas virão contra mim, e eu preciso oferecer, eu preciso fazer alguma coisa diante de Deus para que Deus me proteja. E Saul não percebe, irmãos, que na realidade o que Deus desejava dele era obediência. Ele precisava era obedecer a Deus, muito mais do que sacrificar. Nós vamos ver daqui a pouco, no capítulo 15, quando chegarmos lá, isso ser dito claramente por Samuel em um outro momento em que Saul é reprovado. Mas depois disso, foi aí que terminou a nossa palavra na semana passada, o nosso estudo aí do capítulo 13. Saul fica, então, agora escondido, é onde começa o capítulo 14. Ele está escondido perto de uma árvore, né? Ele fica lá com 600 homens que ele tinha, e é nesse momento em que ele está lá parado, que ele está lá quieto, ainda sem saber exatamente o que fazer. Ele ainda tem diante dele, do outro lado do desfiladeiro, uma multidão inumerável. Aquele exército filisteu não havia se dispersado. Quem tinha se dispersado era o exército de Saul. Como nós vimos aí no capítulo 13, o exército de Saul tinha entrado em buracos, em covas, em todos os lugares onde eles puderam se esconder, atrás de árvores, de penhascos. Eles se esconderam atrás de todos os lugares. Eles realmente se dispersaram com medo. Mas o exército filisteu estava acampado, concentrado e pronto para atacar. É nesse momento em que diz aí o capítulo 14, que Jonatas, filho de Saul, chama o seu escudeiro e diz assim: vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. E ele não contou nada a seu pai, diz aí o versículo 1, né? Irmãos, a disposição de Jonatas ao fazer isso é impressionante. Se os irmãos lembram, na semana passada, nós vimos que ninguém tinha espada. De todo esse exército de Israel, só quem tinha espada era Saul e Jonatas. Capítulo 13, o versículo 19, diz isso para a gente. Ora, em Israel, em toda a terra de Israel, não havia um único ferreiro,
porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso, todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Então, naquele momento da batalha, só quem tinha uma espada, diz o versículo 22, por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. Então, vejam, Saul estava com um exército de 600 pessoas acampado diante de um outro exército que era tão numeroso que cobria a terra. Cobria a terra como se fosse uma nuvem de gafanhotos, como se fosse a areia que cobre a praia do mar. E desses 600 homens que estavam com Saul, 598 não tinham espada, apenas ele e Jonatas. Saul, diz aí o versículo 2, ele fica numa extremidade, né, debaixo de uma romanceira, com os seus 600 homens ali. Inclusive, está com Saul naquele momento Aías, que é um descendente da família de Eli. Os irmãos devem lembrar, desde o começo do livro, que a família de Eli foi reprovada como sacerdotes diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor, eles não respeitavam o sacrifício, não respeitavam as ordenanças do Senhor, aquilo que o povo levava para ser sacrificado ao Senhor, os filhos de Eli tomavam para si, antes que aquilo fosse sacrificado. Por conta disso, Deus reprovou toda a família de Eli e disse que eles não mais seriam sacerdotes. Mas agora, um neto de Eli, né, filho de Finéias, né, na verdade, neto de Finéias, né, quando Finéias morre na batalha contra os filisteus, a esposa dele dá à luz, na hora ela estava grávida, na hora que ela recebe a notícia da morte, ela dá à luz, nasce um filho chamado Icabô, e é Icabô que é pai de Aías. Inclusive, Icabô, como nós vimos naquele momento, quer dizer a glória foi-se de Israel. E era uma referência à Arca da Aliança que tinha sido levada naquele momento para a batalha e que foi perdida, foi tomada pelos filisteus. Então, no momento em que ela dá à luz a seu filho, ela faz uma alusão a esse sequestro da arca, essa tomada da arca, e ela diz: foi-se a glória de Israel. É um homem dessa descendência, a descendência de Eli, de uma descendência de sacerdotes reprovada, que está agora com Saul, junto com seus 600 homens, debaixo dessa romanceira em Migron. Estão todos lá. É nesse momento em que Jonatas chama o seu escudeiro e diz: olha, vamos até a guarnição dos filisteus. Vamos passar lá, vamos até lá. E o texto explica para a gente que entre Jonatas, Saul e todas as pessoas de Israel, o exército de Israel e o exército filisteu, havia dois penhascos, um ao norte e um ao sul, né? Dois penhascos muito íngremes. O nome dos penhascos está aí no versículo 4. Um se chama Bozes e o outro se chama Sené. Esses nomes, irmãos, estão em hebraico. A tradução de Bozes é escorregadio. A tradução de Sené é espinhoso. Então, dá para ter uma noção da dificuldade que representava escalar, passar por esses dois penhascos. Era esses penhascos, na realidade, que estava trazendo, naquele momento, alguma vantagem tática para Saul. Saul estava de um lado e o exército filisteu do outro. Por que o exército simplesmente não atacava e acabava com o exército de Israel, que era apenas de 600 pessoas? Porque não era fácil atravessar esses dois penhascos, o escorregadio e o espinhoso, era extremamente difícil. Mas nesse momento, Jonatas chama o seu escudeiro e diz: vamos até a guarnição dos filisteus. E veja o que é que tem no coração dele, irmãos, de Jonatas. No versículo 6, ele diz: o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos, seja com poucos. Ele sabia, irmãos, que era simplesmente uma missão kamikaze. Era uma missão impossível. Imagine, se 600 homens já estavam com medo e 598 deles não tinham armas, imaginem agora apenas Jonatas e o seu escudeiro, só Jonatas tinha uma arma, e o seu escudeiro indo enfrentar um exército que, como nós vimos na semana passada, só carros de guerra, eles tinham mais de 30 mil carros de guerra.
milhares e milhares e milhares de soldados. Jonatas agora é apenas ele e o seu escudeiro que resolvem atravessar esse penhasco e ir para lá. E no versículo 6, o Espírito Santo permite com que nós conheçamos o que tinha no coração de Jonatas. Quando Jonatas diz, talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com poucos, seja com muitos. Irmãos, o contraste é muito claro entre o medo de Saul e o medo de todo o exército de Israel e a fé que havia no coração de Jonatas. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre Jonatas, né? Um homem de fé, um homem que temia a Deus e um homem que se torna um grande amigo de Davi. Esse é o nosso primeiro contato aqui com Jonatas, né? A gente viu na semana passada o momento em que ele atacou a guarnição dos filisteus e nós estamos conhecendo Jonatas agora pouco a pouco. Mas o que a gente vê é que ele é completamente diferente do pai dele. O pai fica com medo das pessoas que estão se dispersando, fica com medo do exército filisteu, oferece sacrifício sabendo que ele não poderia fazer isso, e agora ele fica simplesmente parado embaixo de uma romanceira, sem saber exatamente o que fazer. Enquanto isso, Jonatas, apenas um homem, com apenas uma espada, e o seu escudeiro, ele diz, olha, vamos até lá, pode ser que o Senhor nos ajude. Esse talvez que está aí no versículo 6, irmãos, pode dar a impressão para a gente de que Jonatas estava em dúvida se Deus poderia fazer alguma coisa. Mas não é isso que o texto quer dizer, não é essa a ideia que a palavra traduz para a gente. O que Jonatas está dizendo é, eu não sei o que é que Deus vai fazer. Eu não sei, eu não consigo dizer. Deus não me disse que entregou o exército nas minhas mãos. Lembram que nós lemos agora há pouco o capítulo 6 de Juízes, não, capítulo 7, né, de Juízes, quando Gideão vai atacar o exército midianita e depois daquele sonho que um dos midianitas tem, Gideão fica convicto de que Deus havia entregado aquele exército em sua mão. Ele volta até o acampamento do seu exército, que era apenas de 300 homens, ele volta até o acampamento e diz, olha, o Senhor entregou os midianitas em nossa mão. Naquele momento, Gideão tinha uma palavra de Deus. Ele sabia, foi Deus quem tinha dito a ele, Gideão, se você está com receio ainda de atacar os midianitas, vá até lá. E é quando ele vai que ele vê dois homens conversando sobre o sonho que tiveram, e Gideão tem certeza que o Senhor tinha entregue aquele exército nas mãos dos israelitas. Não é o que acontece com Jonatas. O texto não diz para a gente, irmãos, que Jonatas teve nenhum tipo de visão, teve nenhum tipo de orientação, de palavra de Deus, de que o Senhor entregaria o exército filisteu nas mãos dele. Então, o que ele está dizendo? Ele diz, olha, vamos ver o que Deus vai fazer. Eu não sei. É isso que essa palavra talvez quer dizer. Ele está dizendo, eu não sei o que é que Deus pretende fazer, eu não tenho ideia, mas eu sei de uma coisa. É o que ele declara na segunda parte de sua fala, né? O que eu sei é que para o Senhor não tem problema em livrar, seja com muitos, seja com poucos. E nisso, irmãos, ele não está fazendo uma referência aos 600 homens do Pai, não. Ele, na realidade, está se referindo a ele e ao seu ajudante. São poucos. Imaginem duas pessoas diante de um exército inumerável. Mas o versículo 6 deixa claro para a gente que, apesar dele não saber o que Deus iria fazer, ele estava disposto a se colocar diante do Senhor para que Deus o usasse, caso fosse essa a vontade de Deus. Esse versículo 6, irmãos, ele expressa tudo que havia no coração de Jonatas e que deveria haver no nosso coração inúmeras e inúmeras vezes. Nós, muitas vezes, gostaríamos de ter uma palavra de Deus sobre o que fazer, né? Sobre se nós deveríamos mudar de estado, se deveríamos mudar de cidade, se deveríamos mudar de emprego, se deveríamos tomar esta ou aquela decisão. E inúmeras vezes o Senhor não fala conosco diretamente sobre isso. O Senhor nos dá apenas princípios bíblicos para nós seguirmos. Por exemplo, se você sabe que surgiu uma oportunidade de emprego,
mas essa oportunidade de emprego vai te afastar da sua família, vai te afastar do culto ao Senhor. Me parece, irmãos, que é muito claro que essa oportunidade que está surgindo é apenas para provar a sua fidelidade a Deus. É apenas para que você possa conhecer aonde realmente está o seu coração. Se você acredita que deve privilegiar a sua família, o culto ao Senhor e o cuidado espiritual da sua família, ou o cuidado material. É isso que um emprego desse está expondo e querendo colocar diante de nós, né? O que é que você privilegia? O que é que você entende que é mais importante? Se você sair do emprego que você está, você vai passar para outro, vai ganhar mais dinheiro, você vai ter uma condição financeira melhor, você vai poder oferecer determinadas condições materiais à sua família melhores do que as que ela tem agora. Mas isso também vai te afastar mais do convívio da sua família, do cuidado, da educação de seus filhos. Isso vai te afastar da igreja, da congregação, do estar com o povo de Deus. Qual é a escolha que você vai fazer nesse momento? Talvez muitos de nós disséssemos assim, mas se está aparecendo essa porta de emprego, esse emprego que parece que é tão difícil para as pessoas conseguirem, e isso apareceu para mim, isso só pode ser de Deus. Não sei, irmãos, se isso só pode ser de Deus, se isso vai te impedir de cumprir o seu papel na educação de seus filhos. Quando Paulo escreve aos Efésios, que ele diz assim, pais, criem seus filhos no temor do Senhor, a palavra usada ali não se refere a pai e mãe. Ali não está se referindo a como nós fazemos, né? Quando nós queremos usar o plural e a homens e mulheres, nós sempre falamos no plural masculino, né? Então nós falamos nos pais de fulano de tal, se referindo ao pai ou à mãe. Mas o texto que está ali em Efésios, a palavra que está ali em Efésios é pater. A palavra se refere a pai. Aquele pais ali não inclui pai e mãe. É o plural de pai. O que ele está dizendo é que a educação dos filhos é uma responsabilidade do pai. Então, imagine, se surge a opção de um emprego que talvez você consiga dar uma condição material melhor a seu filho, mas você vai desobedecer a palavra de Deus, você vai desobedecer a palavra de Deus ao não conseguir educar seu filho no temor do Senhor. Então, você precisa pensar exatamente no que escolher. Foi isso que aconteceu com Saul, que nós vimos na semana passada. Saul tinha diante de si duas escolhas. O seu exército está se dispersando, um exército muito numeroso está diante dele, e ele sabia que deveria esperar Samuel. Ele teria que esperar Samuel, mas ele se angustia e diz, não, eu vou oferecer o sacrifício. Essa é a minha melhor opção. E por isso ele é reprovado. Então, nós precisamos observar essas oportunidades que surgem diante de nós, se isso realmente vai edificar a nossa vida, a nossa família, se isso vai nos aproximar de Deus. Porque é preciso que nós lembremos, irmãos, que nós somos pessoas eternas. Nós não vivemos apenas aqui neste mundo, né? A nossa vida aqui nesse mundo, quando muito, ela chega perto dos 100 anos, quando muito. Mas há uma eternidade diante de nós. Então, nós precisamos ter cuidado de verdade com a nossa alma, não desprezando, é claro, o nosso corpo. Mas entendam, o nosso corpo vai falhar mesmo em algum momento, mas nós temos uma alma que é eterna, e dessa nós precisamos cuidar. Por isso é que a Escritura diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Isso que Jonatas faz aqui nesse momento é declarar a sua confiança em Deus, é dizer, olha, eu não sei o que é que Deus pode fazer, eu não tenho uma palavra do Senhor, ele não me disse que eu vá atacar os filisteus, ele não usou um profeta, ele não fez nada, eu não sei o que é que ele vai fazer. É por isso que ele diz talvez, aí no versículo 6. Eu não sei o que ele vai fazer. A única coisa que eu sei é, se ele quiser fazer, não tem problema para ele derrotar todo esse exército com 2 pessoas, eu e o meu escudeiro, ou com 600 pessoas, eu mais o exército de meu pai. É isso que ele está declarando no versículo 6. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que se ele quiser, ele pode fazer. E ele resolve se apresentar ao Senhor para fazer aquilo que Deus quisesse fazer. Nesse momento, o escudeiro dele, irmãos, diz assim, faça
tudo o que estiver no seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Ele já tinha o apoio do homem que iria com ele. Então, ele traça uma estratégia, ele traça um plano. Nós vamos na direção deles. Vamos começar a escalar esses penhascos que são muito difíceis. E vamos fazer o seguinte, quando eles olharem para a gente, quando eles virem a gente, se eles disserem assim, fiquem aí, que nós vamos até aí, nós vamos ficar. Mas se eles disserem, subam até aqui, então nós vamos subir até a ele, porque nós sabemos que é o Senhor que está fazendo isso. Diz aí no versículo 10, né? Porém, se nos disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isso nos servirá de sinal. E Deus honra, irmãos, a fé de Jonatas. Deus honra a disposição no coração dele de se apresentar como instrumento de Deus. Quando os dois aparecem para a guarnição dos filisteus, os filisteus primeiro começam a zombar e dizem, olha, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos, é o versículo 11, né? E dizem a eles, subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Nesse momento, irmãos, Jonatas sobe com seu escudeiro e o texto diz que Jonatas vai engateando, ele derruba as pessoas, derruba um ou outro soldado filisteu, e quando esse soldado filisteu cai, o ajudante dele, o escudeiro dele, vai e mata aquele homem. É interessante, irmãos, que isso acontece com 20 pessoas. Eles matam 20 pessoas. Isso é simplesmente nada. Dá para imaginar o que é você matar 20 pessoas? Pronto, acho que talvez uma imagem que a gente consiga visualizar melhor. Recentemente, nós vimos aquelas nuvens de gafanhotos, né, chegando da Argentina pelo sul do país. Eu acho que os irmãos viram na televisão ou no YouTube aquela imagem de milhões e milhões e milhões e milhões de gafanhotos vindo na direção do Brasil. Dá para imaginar o que é matar 20 gafanhotos daquele? O que é que 20 gafanhotos representam numa multidão daquela? Nada. Simplesmente nada. Era a mesma coisa que estava acontecendo aqui. O que é que 20 homens, 20 soldados filisteus que morreram representavam? Nada. Percentualmente, simplesmente nada. Mas o que significava, irmãos, é que o Senhor havia entregue o exército filisteu nas mãos deles. É o que ele está dizendo aí no versículo 2. Vem atrás, o versículo 12. Vem atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então, aqueles 20 homens talvez não representassem nada em termos percentual diante dos milhares e milhares de soldados filisteus. Mas aqueles 20 homens, para Jonatas, representava tudo. Era o sinal de que Deus estava com ele. É mais ou menos como Elias e Eliseu, né? Quando Elias diz, o que é que você está vendo? Depois de orar lá no Monte Carmelo, né? Ele diz, eu vejo uma pequena nuvem. É do tamanho da mão de um homem, é um negócio pequeno. E Elias chega para Acabe e diz, olha, corra, porque vem aí um grande temporal. Irmãos, tudo que ele viu foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem, algo extremamente pequeno. Mas Elias viu naquela pequena nuvem o agir de Deus, a mão de Deus. Ele não estava olhando aquilo de forma absoluta, como Jonatas também. Jonatas, neste momento, ele não olha aqueles 20 homens como um número absoluto. São 20 pessoas, mas o que são 20 pessoas? Aquelas 20 pessoas que haviam tombado diante de 2 homens representavam o agir de Deus. Representavam que Deus tinha abençoado a disposição de Jonatas em servi-lo, em se entregar na mão dele, mesmo sem saber exatamente o que é que iria acontecer, se Deus iria salvá-lo ou não. É nesse momento em que ele mata 20 homens numa pequena área de terra, e isso provoca um grande alvoroço, né? Um grande espanto no arraial dos filisteus, está aí no versículo 15. Tem um grande espanto, e a guarnição dos filisteus, os saqueadores, um pequeno grupo mais próximo deles, começa a tremer, diz aí o versículo 15. Mas, irmãos, vejam que interessante. Os homens percebem que alguns estão morrendo e um medo começa a tomar conta
do coração deles. Eles nem conseguem imaginar que são apenas duas pessoas que estão vindo contra eles, mas um medo vindo de Deus começa a tomar conta do coração daqueles homens. É um grande espanto. E mais do que isso, esse medo, além de tomar conta do coração deles, fica pior quando a terra treme. Veja no versículo 15 que não são só os homens que tremem, a própria terra treme. E o final do versículo 15 deixa claro para a gente que isso vem de Deus. Foi um terror causado por Deus. Está aí no final do versículo 15. Era Deus, irmãos, honrando a disposição de Jonatas. Naquele momento, o incrédulo pai de Jonatas, que está lá sentado embaixo daquela romanceira, ele começa a perceber o alvoroço, começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo, conta aos próprios soldados, percebe que Jonatas não está ali, e mais uma vez Saul diz assim, olha, traga a arca de Deus, traga a arca do Senhor para cá e nós vamos para a guerra, nós vamos para a luta. Mas é interessante porque o Aías demora a trazer a arca. Aí o que é que Saul diz? Veja o versículo 19. Desista, deixa a arca para lá, desista de trazer a arca. Ele pede a arca, mas quando ele percebe que está demorando, ele diz, não, deixa para lá, eu vou lutar a si mesmo. E ele se reúne com o povo, está aí no versículo 20, e vai à batalha. Agora vejam, irmãos, que Saul vai à batalha, mas ele praticamente não luta. Veja o que é que diz o versículo 20. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Na realidade, quem dispersa o exército filisteu, a matança que acontece no exército filisteu, é provocada pela espada de um contra o outro. E isso vem de Deus. Nesse momento, os hebreus que tinham se escondido em tudo que é buraco, caverna, cova, penhasco, atrás das rochas, nesse momento eles saem para se juntar a Saul para pelejar, para irem à guerra juntos. Diz o versículo 22, quando os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Versículo 23 conclui a obra deste texto. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Irmãos, foi Deus quem fez tudo. E é importante notar que Deus fez isso apesar da falta de fé, do medo de Saul, apesar do medo dos homens de Israel que se dispersaram, que se esconderam em buracos, que ficaram com medo do exército filisteu. Deus deu a vitória a Israel, apesar de dois homens apenas. Um deles tinha uma arma e o outro nem tinha, Jonatas e o seu auxiliar, que o texto sequer diz o nome. Mas esses dois homens, irmãos, empenham a sua vida a serviço de Deus. E naquele dia, Deus opera um grande livramento através deles. O que é que nós conseguimos aprender desse texto? Antes de qualquer coisa, que nós não deveríamos ser incrédulos como Saul, mesmo diante de uma multidão. Eu sei que isso não é fácil, irmãos. Eu também tenho medo, eu também tenho receio das dificuldades, das lutas. Mas eu e você precisamos entender que maior é o que está conosco. Maior é o Senhor que está comigo e com você. Ele é muito maior do que as enfermidades, muito maior do que os problemas financeiros, muito maior do que as desavenças, muito maior do que as pandemias, muito maior do que um governante, muito maior do que qualquer outra coisa. Então, se nós entendemos que o Senhor está ao nosso lado, nós não deveríamos ficar sentados embaixo de uma romanceira, lamentando a nossa derrota, a nossa fraqueza, enquanto outras pessoas se dispõem a lutar. Eu e você precisamos aprender como Jonatas. Jonatas se mostra um homem extremamente crente, irmãos. E isso não é nem tanto pela disposição dele, mas muito mais, eu acho, porque ele não tinha uma palavra de Deus antes de fazer aquilo. Antes de avançar junto com seu ajudante sobre o exército filisteu, ele não tinha uma palavra de Deus.
Deus não disse a ele, rapaz, vá. Talvez, e muito possivelmente, ele estivesse lembrando de Gideão, ele estivesse lembrando de tudo aquilo que Deus fez no tempo dos juízes. Nós estudamos o livro de Juízes e os irmãos viram como Deus sempre levantava um homem para trazer livramento ao seu povo. Deus fez isso com Gideão, como nós lemos hoje no começo. Deus fez isso através de Sansão, através de Baraque, de Sangar, de tantos outros. Deus usou homens naquele momento para livrar Israel. Talvez esse tipo de história sobre aquilo que Deus tem feito tenha animado o coração de Jonatas a fazer aquilo, a se dispor na mão de Deus. E eu queria que as histórias que eu e você já ouvimos, que eu e você lemos, não apenas na Bíblia, mas que eu e você conhecemos de pessoas próximas a nós, testemunhos de irmãos que se dedicaram a servir ao Senhor, que essas histórias nos animem, sabe? Não vale a pena, irmãos, a gente apenas ouvir essas histórias, achar bonita, dizer assim, rapaz, que coisa bonita que esse irmão fez. Ele deixou o seu país, deixou a sua família e veio para o Brasil, como aconteceu com Simonton, o irmão da igreja presbiteriana que chegou aqui no Brasil, como aconteceu com diversos outros missionários ao redor do mundo. A gente lê histórias como a de Lutero, como a de João Knox. João Knox é um homem que é responsável pela reforma na Escócia. Sofreu muito, irmãos, penou muito, mas entregou a sua vida ao Senhor, se dispôs mesmo, sabe, diante de tudo aquilo que representava problema e dificuldade na Escócia, e a Escócia foi ganha para o Senhor. Inúmeros irmãos vieram antes de nós e apresentaram as suas vidas e os seus poucos recursos a Deus. Não tinham muita coisa, irmãos. João Knox não tinha muita coisa, Simonton não tinha muito, Lutero era apenas um homem. Mas essas pessoas apresentaram aquilo que eles tinham diante do Senhor, exatamente como Jonatas fez, dizendo assim, talvez o Senhor faça algo. Eu não sei se ele vai fazer. Pode ser que ele não faça nada. E inúmeras vezes, irmãos, Deus não fez. Inúmeros irmãos vieram antes de Lutero e perderam suas vidas, mas ofereceram o que tinham a Deus. Eu queria lembrar a você que não são apenas as vitórias que deveriam nos animar, mas a disposição de apresentar o que nós temos ao serviço do Senhor. Pode ser que ele use a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa pouca competência. Pode ser que Deus use isso tudo para fazer algo grande. Mas pode ser que ele não use. O que mais conta é que eu e você possamos oferecer isso a ele. Que eu e você possamos dizer, Senhor, eu não tenho muito, não tenho. Tenho um exército imenso diante de mim, eu não tenho muito, mas eu quero oferecer isso que eu tenho ao Senhor. Eu quero apresentar como um sacrifício vivo diante do teu altar o pouco que eu tenho. E se o Senhor quiser usar isso para a sua honra, se o Senhor quiser usar isso de alguma forma que faça o teu nome conhecido, que seja assim. Mas se o Senhor não quiser usar, eu estou satisfeito por oferecer isso ao Senhor. É isso que deveria motivar nosso coração. As inúmeras vezes que Deus usou homens fracos e frágeis para operar grandes coisas, mas também a disposição de homens que nós nem conhecemos. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, nós vemos grandes homens ali citados. Sansão, Moisés, Noé, grandes homens de Deus estão citados ali. Mas ali também, irmãos, estão citados inúmeros irmãos anônimos. Diz o texto que esses irmãos foram cerrados ao meio, foram perseguidos. Vejam, esses homens apresentaram a Deus o pouco que tinha e perderam as suas vidas no processo, mas estão na galeria dos heróis da fé. E o texto lá de Hebreus 11 diz assim sobre esses homens, homens dos quais o mundo não era digno. E não era digno, não é porque eles fizeram muita coisa, não. Porque quem faz o muito é Deus. Quem derrotou o exército filisteu não foi Jonatas, irmãos.
Jonatas não tinha condições de fazer isso. Ele era apenas um homem com uma espada e o seu escudeiro. Ele não tinha a menor condição de derrotar o exército filisteu. Mas como Jonatas mesmo diz, ele diz, foi o Senhor quem entregou esse exército em nossas mãos. É como o narrador de 1 Samuel escreve para a gente no versículo 23, assim o Senhor naquele dia livrou Israel. O livramento sempre vem do Senhor. É o Senhor quem faz. Então, apresente aquilo que você tem ao Senhor, que seja pouco. Talvez seja pouco, mas apresente isso a Deus. Apresente a sua vida, a sua disposição para servir ao Senhor, para glorificar a Deus. Pode ser que, talvez, Deus faça algo muito grande através de você. Talvez você vá parar na história do cristianismo. Daqui a 100 anos, talvez, os irmãos falem sobre o como Deus te usou. Mas a glória será sempre dele. Nunca será sua. Nunca será minha. Pode ser que a gente ofereça o nosso pouco a Deus e talvez Deus não faça nada com isso. Não diante dos nossos olhos. Eu lembro muito do pastor Marcelo, filho do pastor Neemias, depois de mais de 10 anos em um campo missionário no Alto Solimões, mais de 10 anos trabalhando com aquele povo ali. Nenhum convertido. Nenhum convertido, irmãos. Sabe o que é nenhum? Mas você conversa com Marcelo, você conversa com Claudinha, e eles estão em paz, em Cristo, e sabendo que o Senhor fez o que queria fazer. Ele não está triste porque as pessoas não se converteram. Talvez se convertam daqui a alguns dias, talvez não. Mas é um homem de Deus que dedicou sua vida a servir ao Senhor e tem dedicado ainda. E Deus poderia ter feito algo diferente, mas quis que fosse dessa forma. Outro irmão conhecido nosso, Ronaldo Lidório, saiu do Brasil e foi a um povo, aos Concombas, lá no sudoeste de Gana. Era um povo que nunca tinha visto um homem que não fosse nativo. E hoje, depois que Ronaldo passou 10 anos naquele campo, existem centenas e centenas e centenas de irmãos convertidos ali. Hoje existe uma igreja autóctone ali, uma igreja que se sustenta, que envia missionários. Hoje existe uma igreja muito grande, muito forte lá em Gana, que foi plantada por um homem, pelo Ronaldo Lidório. Perguntem ao Ronaldo o que é que ele fez. Eu já ouvi o Ronaldo dizer, não fiz nada, irmãos. Não fiz nada. Nunca converti o coração de ninguém. Nunca curei ninguém de malária. Nunca fiz nada. Apenas apresentei ao Senhor aquilo que eu tinha. E Deus fez tudo aquilo que nós vemos hoje entre os concombas lá em Gana. É tudo obra de Deus, irmãos. Mas irmãos como Ronaldo Lidório, irmãos como Marcelo e tantos outros que nós conhecemos, tiveram disposição e fé para oferecer sua vida ao Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu queria que isso animasse você também a fazer isso, a oferecer sua vida ao Senhor, exatamente como Cristo fez por mim e por você. O Senhor Jesus veio, só ele, irmãos, sozinho, enfrentar uma humanidade caída, distante, que o desprezava, que o tratava como um louco, que o tratava como um rebelde, como alguém que queria fazer tumulto, e ele sozinho enfrentou tudo isso. No dia que Pedro puxou a espada e quis ajudá-lo e machucou, feriu um homem, inclusive, o Senhor Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, guarde a sua espada. Você acha que se eu quisesse, o meu pai não enviaria 12 legiões de anjos? Mas aquela obra era dele. A obra de salvar a minha alma e a sua alma pertencia ao Senhor Jesus. E ele a encarou com fé. Sofreu muito, irmãos. Suou sangue, apanhou muito, foi muito humilhado, cuspiram no rosto dele, rasgaram sua roupa e o penduraram numa cruz. Ele ofereceu a Deus aquilo que ele tinha, a sua vida. Uma vida sem pecado, uma vida imaculada, uma vida que nunca cometeu nenhum erro. E ele apresentou a sua vida a Deus
em resgate da minha e da sua. O profeta Isaías, no capítulo 53, já antevendo aquele momento, diz que Deus aceita o sacrifício do Senhor Jesus e lhe dá muitos como sua parte, como seu lucro. Eu e você hoje, que estamos aqui ouvindo essa palavra, só podemos nos alegrar pela vitória do Senhor Jesus, de um único homem sofredor, morrendo em fraqueza, pendurado numa cruz, com toda uma multidão escarnecendo dele. As pessoas olhavam para Cristo naquela hora e o viam como um maldito, como uma pessoa desprezível. E ele estava lá, naquela cruz, por mim e por você. Mas o Senhor usou o sacrifício do Senhor Jesus para levantar uma multidão de adoradores por todo o mundo, irmãos. Milhões e milhões e milhões de pessoas têm tido acesso a Deus apenas pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Apenas por isso. Se ele não tivesse se oferecido por nós, nós hoje não estaríamos aqui falando sobre esta palavra, nós não o conheceríamos, nós estaríamos nos matando, nós estaríamos nos desprezando, nós estaríamos eternamente perdidos. Mas o Senhor Jesus se ofereceu por nós. E eu acho que nós deveríamos também nos oferecer a Ele. Nos oferecer a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável, para que Ele faça com a nossa vida aquilo que Ele quiser. Se for a vontade dEle fazer algo grande, algo que vai ser reconhecido pelo mundo afora, amém. A vitória será sempre dEle. Se for a vontade dEle fazer com que ninguém nunca ouça falar de nós, nunca, irmãos, amém. Que seja feita a vontade dEle. A única coisa que realmente interessa é que nós possamos nos oferecer exatamente como Ele se ofereceu por nós. Então, que o Senhor Jesus fortaleça a sua fé, que o Senhor Jesus lhe anime, que o Senhor arranque o medo do seu coração, a indisposição de servir, sabe? Que o Senhor Jesus possa mostrar a você aquilo que Ele mesmo fez, aquilo que homens chamados por Ele fizeram no decorrer da história, como Jonatas, o seu escudeiro, como Lutero, como Calvino, como John Knox, como Marcelo, como Ronaldo Lidório, como tantos e tantos e tantos outros irmãos. O Senhor possa te animar a se apresentar diante dele, para que ele faça a vontade dele em sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos sustente. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua palavra. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo exemplo de Jonatas, porque ele apresentou o nada que ele tinha na tua presença, apenas com a disposição de honrar o teu nome. O Senhor não tinha dito a ele que ele teria vitória, ele não sabia disso quando começou a caminhar, mas ele apenas apresentou sua vida ao Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor mesmo também apresentou a sua vida por nós diante de Deus. O Senhor se apresentou como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E hoje, milhões e milhões de nós honram ao Senhor, temos acesso a Deus, podemos confiar no Senhor, temos esperança de morar no céu apenas pelo seu sacrifício. Ajuda-nos, Deus, que o sacrifício do teu Filho Jesus, que se apresentou diante do Senhor para morrer por nós, nos anime a nos apresentarmos também ao Senhor, para honrarmos ao teu nome, para glorificarmos ao Senhor. Ajuda-nos para que nós possamos ser o amparo de um irmão que precisa, para que possamos ser a palavra do Senhor na vida de alguém, a mão que ajuda, o exemplo, o dinheiro que socorre. Ajuda-nos, Deus, para a glória do teu santo nome. Nós não somos nada, não temos nada. O pouco que temos, temos certeza que recebemos do Senhor. E por isso queremos apresentar isso diante do Senhor, para que o Senhor use conforme o teu querer e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.